Olá, gente bonita, sejam todos muito bem-vindos à primeira edição da nossa demonstração online. Finalmente saiu do papel esse projeto que faz assim tempo que a gente está combinando, tentando marcar e finalmente deu certo. Então, hoje vamos demonstrar para vocês o que há de mais moderno em termos de robô assistente de cozinha. Não é um eletrodoméstico assim de lançamento recente. É uma marca alemã que tem mais de 50 anos de história. Então, começou como um processador que aquecia e foi evoluindo ao longo do tempo. E eu sempre falo que é uma ferramenta que é o encontro de um engenheiro muito bom com um cozinheiro muito bom. E os dois fizeram essa fusão e conseguiram entregar realmente um eletrodoméstico dinâmico, muito funcional, que atende muitas necessidades, tanto das casas das pessoas, como, por exemplo, de restaurantes. Hoje em dia é muito popular você ver Thermomix em vários restaurantes e está em vários países do mundo. Eu comprei a minha em Londres, quando eu me mudei para Londres, e eu já tenho a minha há quase 3 anos. Foi em outubro, então quase 3 anos que eu tenho a minha Thermomix. Esse aqui é o modelo TM6, que ainda está sendo comercializado no Brasil, e tem também um modelo novo, a TM7, que foi lançada no começo desse ano e que recentemente começou a ser comercializada no Brasil, mas ainda não está disponível. Assim, ninguém tem ainda, a PV ainda não tem. Então, essa demonstração vai ser com base nos acessórios da TM6, que faz as mesmas funções da TM7, que tem algumas diferenças. Então, a gente vai concentrar essa demonstração nesse modelo que se chama TM6. Então, essa é a carinha da Thermomix. Eu vou até mudar aqui a câmera para ficar um pouquinho mais perto. Essa aqui é todo o acessório que você recebe quando você faz a compra. Esse é o kit completo. Então, por exemplo, esse aqui é o botão onde você aperta para ligar a Thermomix. Ela, além de ser conectada com a tomada, ela também é conectada com a rede Wi-Fi da casa. Então, ela é composta por todo essa parte. A principal parte da Thermomix é esse copo. É um copo de inox que tem esses pinos na base, que são que conectam ele ao motor. Então, é um motor muito potente. E dentro do copo tem uma lâmina. Então, essa lâmina faz a função de processador, liquidificador, mas ela também cozinha. Ela é um eletrodoméstico que tem temperatura. Então, o alimento é cozido aqui dentro do copo. É um copo que tem capacidade de 2 litros e 200 de volume e é muito versátil. Então, assim, esse é o copo. Dentro do copo vai o cesto de cozimento, que você pode cozinhar legumes no vapor, aqui dentro do copo, ou, por exemplo, arroz. Essa aqui é a tampa, que você acopla aqui em cima. A tampa tem que estar sempre bem encaixadinha, e aí esses bracinhos lá fecham aqui, travam o copo, e aí ela entra em funcionamento. E esse acessório que acopla em cima da tampa é o que eles chamam de varoma, que é o acessório para cozimento no vapor. Então, por exemplo, existe esse cesto maior aqui embaixo, e uma bandejinha um pouco mais fininha, que também vai aqui em cima, e essa é a tampa. Então, ela permite você fazer preparos em vários níveis. Você pode preparar molho de tomate aqui embaixo no copo, arroz no cesto de cozimento dentro do copo, e almôndegas e legumes no vapor. Então, usando um único eletrodoméstico, você consegue uma refeição completa. Existem também outros acessórios, como, por exemplo, esse aqui é para quando você fazer receitas que vão ferver por bastante tempo e tal, e aí ele permite que o vapor saia por esses buraquinhos, mas protege de qualquer eventual respingo num preparo mais longo. E tem esse outro acessório que a gente chama de borboleta. Essa borboleta, ela vai encaixada em cima da lâmina e é um acessório para preparos de emulsões. Ó, você encaixa ela aqui
na lâmina e ela gira aqui dentro. Então, para preparar, por exemplo, para fazer purê de batata, a gente coloca as batatas, o leite, com esse acessório borboleta, cozinha e depois ela mesmo transforma a batata cozida em purê. E sai um purê super aveludado. Esse acessório também é ótimo para fazer emulsões em geral, para fazer bater claras em neve, para fazer sobremesas, pavlova, sorvete, enfim. E aí, além disso, vem também essa espátula. E essa espátula é ótima porque ela tem essa guia aqui. Então, se você está ajudando a mexer um preparo que é um pouco mais pesado e tal, você tem a segurança de que a espátula não vai alcançar a lâmina. E aí, essa aqui é a tela, o sensor, como se fosse o computadorzinho da Thermomix. Assim, 3 botões, um é o de tempo, um é o de temperatura e o outro é o de velocidade. E aí você seleciona qual botão você quer usar para definir, se você quer definir um tempo para triturar alguma coisa, ou se você quer definir uma temperatura para aquecer alguma coisa, e a velocidade, que é a potência com que a lâmina vai girar. Nessa telinha aqui você também encontra funções pré-determinadas, não sei se tá dando para ver direitinho no vídeo, mas aqui, ó, nessa tela você consegue ver funções pré-determinadas, como a balança, por exemplo, que é super sensível e pesa de grama em grama. Aí tem a opção de triturar coisas, de sovar massa, de aquecer, de pré-limpeza, de triturar, de cozinhar ovos, fazer fermentação, enfim. Existem várias funções e aí é muito fácil acessar todas as funções aqui na tela. E como eu mencionei, ela é conectada com a internet. Então, a minha fala aqui: olá, Luísa Zulfo, o que você gostaria de cozinhar hoje? E aqui eu tenho acesso direto à base de dados de receitas, que é o Cookidoo, que é uma plataforma com mais de 90 mil receitas em diferentes idiomas. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, por exemplo, algumas das receitas que eu preparei recentemente aqui, ó. Eu fiz molho de pizza ontem, eu fiz pão 2 vezes essa semana, cebola roxa caramelizada, esse risoto de tomate, que é um grande favorito aqui em casa, que inclusive é uma receita que a gente preparou para demonstrar para vocês, massa de pizza, que é a primeira demonstração que eu vou fazer, enfim, vários outros preparos, sopa, carne cozida, sobremesa, esse caramelo salgado é muito incrível, molho bechamel, que sempre fica perfeito, e aí você acessa todas essas receitas pelo Cookidoo. Então, a gente queria começar demonstrando uma receita e enquanto os preparos estão sendo feitos, a gente volta e continua explicando mais sobre a Thermomix. O que vocês acham? Pode ser? Então, olha só, para começar, a primeira receita que a gente vai demonstrar é uma massa de pizza. Então, eu vou selecionar aqui minha semana. A minha está em inglês, então as informações na tela estão em inglês, mas você pode selecionar o seu idioma de preferência, o idioma que você preferir. Então, vamos fazer uma massa de pizza. Eu vou selecionar a receita. Será que eu tenho que abaixar um pouquinho mais, assim, para ver? Aí eu clico na receita, e essa é uma receita guiada, e vem aqui em começar a cozinhar. Então, vai ser simplesmente seguir todos os passos que ela vai indicar na tela. Então, agora está falando, coloque 225 gramas de água em temperatura ambiente. Vou trazer aqui um pouquinho mais para perto, para ver se dá para ver. Então, tá com -5 na balança. Então, vou zerar a balança, e aí agora eu vou colocar 225. Eita, tô fazendo bagunça. Gramas de água. Aí. E aí eu aperto prosseguir e vai para o próximo passo. O próximo passo é colocar uma colher de açúcar. Então, eu vou colocar uma colherinha de açúcar e fermento biológico seco. Então, vou usar aqui fermento biológico seco. Próximo. E aí agora ela está indicando todos os passos são muito bem indicados. Então ela fala: coloque a tampa com o copo de medida apoiado sobre a tampa.
Aí eu aperto Next e aí ela informa o que vai acontecer. Deixa eu ver se eu giro um pouquinho mais aqui, ó. Por exemplo, a tela aqui está me dizendo que por 2 minutos ele vai aquecer essa água a 37 graus Celsius numa velocidade de 1. A velocidade é de 0 a 10, mas você consegue fazer velocidades bem lentas, tipo meia colher, que são simplesmente só para ficar misturando, não é para realmente triturar ou mexer alguma coisa. A temperatura começa a aquecer de 37 graus até 120 graus em temperaturas em receitas manuais. Se você manualmente está selecionando uma temperatura, você consegue selecionar até 120 graus, que é inclusive a temperatura que a gente usa para fazer o brigadeiro. Agora, se você está seguindo uma receita guiada com precisão de ingredientes, existem algumas receitas com modo temperatura alta, que chega até 160 graus. A Thermomix não vai substituir uma air fryer, por exemplo, não vai substituir uma panela de pressão, mas ela consegue atingir temperaturas altas em receitas guiadas por uma questão de segurança. Quando a gente está cozinhando, por exemplo, coisas no vapor e a gente seleciona uma das opções no botão de temperatura, é justamente varoma. Varoma significa apenas que a temperatura vai ficar constante em 120 graus para que mais vapor seja produzido. Então, você pode cozinhar alimentos no vapor utilizando água, você coloca água no copo e aí você cozinha alguma coisa no vapor, ou se você já está fazendo um preparo, como por exemplo bolonhesa, que vai ficar 20 minutos cozinhando, ou um preparo que vai ficar mais tempo cozinhando, você pode otimizar a energia e acoplar esse cesto varoma em cima da Thermomix enquanto ela está cozinhando. E aproveitar e fazer um preparo ao mesmo tempo, otimizar o gasto energético, né? Já está gastando energia mesmo, se aproveita e cozinha coisas no vapor, assim. Tem coisas muito versáteis, assim, muito básicas. Peraí, vamos continuar aqui a receita que já tocou o timer. Quando ela termina um passo, ela toca essa musiquinha e me chama, ela avisa, falando que esse passo já está completo, que a gente pode continuar a receita. Então, agora está falando para adicionar a farinha. Tirei a tampa, ficou negativo, eu vou zerar e acrescentar a farinha. São 395 gramas de farinha nessa receita. Tem várias receitas que você também pode porcionar, aumentar, diminuir a receita. Algumas receitas permitem que você faça essa modificação, se você quer fazer 2 porções ou 3 porções. Agora, 30 gramas de azeite. Cadê? 20. 30 gramas de azeite. Próximo ingrediente, sal. Um pouquinho mais de sal. E agora ela fala, coloque novamente a tampa com o copo medidor. E agora ela vai, por 2 minutos, sovar a massa. Eu simplesmente giro esse botão. Quando ela está com o modo sovar ativado, significa que ela gira a lâmina para um lado, faz uma pequena pausa, gira a lâmina para o outro lado. Então, assim, alguns preparos, por exemplo, aquele de pão de água, se eu uso mais farinha, 500 e algumas coisas, 500 gramas de farinha, ele sova por 6 minutos. Então, 6 minutos ele fica fazendo essa etapa de sovar. E vocês vão ver como é mágico. Eu uso muito essa ferramenta de sovar, não só para fazer pão, mas, por exemplo, para fazer massa fresca. Massa de macarrão é muito prático fazer na Thermomix. Eu faço assim, eu nunca mais fiz na mão depois do advento da Thermomix. Até massa de pastel eu fiz esses dias. Eu fiz a massa de pastel, coloquei para sovar na Thermomix e depois abri no cilindro. Mas, por exemplo, scones eu também sempre faço na Thermomix. É realmente muito prático usar essa ferramenta, porque assim, você não suja nem a mão. Aí agora eu vou tirar a massa, quando terminar de sovar, colocar num bowl, deixar crescer, e depois é só abrir e assar, e a gente vai ter pizzas. Então, acabou sendo uma possibilidade
de um jantar prático, justamente porque, né, tem essa facilidade. Faltam 35 segundos para o modo sovar terminar. Então, deixa eu pensar o que mais que eu tenho que falar. Já tem pergunta aí? Ou ainda não? Não? Não, não temos perguntas. Tô Tá achando. bom. Eu tô querendo falar só uma coisa. A Luísa usa para essas coisas mais, né? Ela vai para um pão, ela vai para uma coisa assim mais massa fresca, né? Assim, mas ela permite a gente que está aí num básico, não corre a fazer coisas menos inteiras. Na verdade, o pão se torna mais fácil, né? Eu tinha vários bloqueios para fazer pão, mas assim, os meus preparos são completamente diferentes dos da Lu. É muito engraçado que a gente no final do ano recebe um apanhado do que você mais cozinhou e a gente tem coisas completamente diferentes. Deixa eu mostrar para vocês como ficou a massa. Ó. Em 2 minutos, ela misturou todos os ingredientes e saiu assim a massa. Ó. Aí eu gosto de fazer esse truque. Ó. Vou deixar a massa crescendo aqui nessa. Opa! Vou deixar a massa crescendo aqui nessa tigela. Ó. Então, eu coloco assim e giro aqui o fundo do bowl. E aí a massa sai por completo. Olha só. Fica limpinho, assim. Se sobrar um pouquinho de massa, eu gosto de dar um turbo, que é uma das funções de alta velocidade, que sai tudo o que ficou grudado aqui na lâmina. Ó. Agora eu vou deixar essa massa crescer e tá pronto a pizza do jantar, ó. Só vou acomodar ela numa bolinha, deixar ela crescer. E aí é isso. Essa parte da demonstração da massa da pizza tá finalizada. Agora é com PV. Gente, Luísa foi pra pizza, eu vou pra sopa. Rio de Janeiro, né? Fez um friozinho aqui, a gente tá produzindo uma sopa. A gente tá aproveitando essa temporada, essa grande temporada de inverno que duram 4 semanas. E foi uma das receitas que mais me impressionou, assim. E eu fico falando que eu catequizo as pessoas para essa sopa de ervilha, que é muito simples. Eu acho ervilha um ótimo alimento, uma fonte de proteína vegetal muito boa. Então, eu já sei ela meio que de cor, já fiz as minhas adaptações, né, meu jeitinho. Então, tem coisas que vocês vão ver que a gente meio que depois de um tempo você vai adaptando, né? A Thermomix permite que você dê uma adaptada nas receitas depois de um certo conhecimento. No início, a gente fica um pouco mais presa, um pouco mais tensa, mas quem compra, inclusive, a Thermomix com a gente tem um grande grupo de trocas e de dicas e de apoio mesmo, porque é um eletrodoméstico, né, moderno, assim, então às vezes a gente fica nervoso, mas então a gente já tem lá até a nossa hashtag nosso jeitinho. Então tá aqui a minha sopa de ervilha com hortelã. Vou começar a cozinhar. Vamos começar que eu já nunca coloco a hortelã, porque não é do agrado daqui. Quando você tem a balança aqui, ela sempre, né? Você tem que dar sempre uma zerada na balança. Então ela super deixa você, né, botar os ingredientes e pesar ao mesmo tempo. Isso eu amo. Então aqui, 80 gramas de cebola, passei a cebola e tá tudo certo, tá? Não tem problema. 30 gramas de manteiga. Desculpa, não tem problema, assim, nessas receitas, né, salgadas e tal. Se você estiver fazendo uma receita de alta temperatura, um caramelo, alguma coisa assim, tem que ser extremamente preciso. Nas receitas de alta temperatura, não vai funcionar colocar a mais, porque ela vai detectar que o peso está diferente do indicado na receita, que não é seguro, e aí ela não vai deixar avançar. Desculpa. Sim, sim, não tem problema nessas receitas realmente salgadas que a gente já tem a nossa versão, o nosso jeitinho. Aí aqui ela fala para colocar manteiga, eu prefiro a gordura do azeite, então eu vou colocar o azeite, tá? E eu coloco 20 gramas, porque prefiro colocar menos. Eu sempre dou uma reduzida quando eu acho interessante na quantidade de, enfim, gorduras. E aí a gente coloca a tampa. Ela vai falar para 5 segundos na velocidade 5. Ela fecha aqui os bracinhos. Apitou. E aí ela abre os bracinhos. Em 5 segundos ela já triturou aqui, ó,
a minha cebola. A gente vem aqui com a espátula e abaixa. Esse é um grande trabalho que a gente tem, né? Brincando. E aí põe a cebola ali para baixo, encaixa o copo, porque ela vai passar a gente, ó, baixe com a ajuda da espátula o que ficou na parede do copo. Ela ainda é precisa sim. E aí a gente vai colocar a tampa. Esse cesto de cozimento, que você pode cozinhar ele interno, ele muitas vezes é usado para colocar aqui em cima da tampa para refogar as coisas e não respingar. E aí a gente vai rodar e ela vai por 3 minutos refogar essa cebola a 120 graus. Essa aqui foi assim que ficou o copo depois de fazer a massa de pizza. Então, o que acontece? Uma das grandes funções é a função de pré-lavagem. Eu vou colocar água, até aqui na indicação, tem 2 indicações no copo, uma de 1 litro e uma de 2 litros. É importante nunca colocar um volume maior de líquido do que o indicado na linhazinha limite aqui, porque senão ele pode transbordar e aí não é seguro. Então, eu vou colocar uma gotinha de detergente, vou colocar água e vou colocar o meu copo no modo de pré-limpeza e depois mostro para vocês como ele vai ficar limpíssimo. Eu geralmente faço durante o dia várias limpezas e uso o copo de novo, uso de novo e no final do dia eu coloco tudo na lavadora. Para lavar o copo também é muito fácil. Você consegue desmontar ele todo. Ó, você encaixa os dedos aqui nesse espaçozinho, gira, sai essa base e aí você consegue soltar a lâmina. E aí a lâmina sai e você consegue lavar o copo. Então, às vezes, em algumas receitas, por exemplo, como a cebola caramelizada, que tem um refogado muito contundente, fica um grudezinho no fundo. Existe também a função de pré-lavado para limpar essa parte mais grossa, mas a gente também tem vários truques que a gente compartilha no grupo, que a gente sempre troca muitas informações. Para montar o copo, quando ela é nova, pode ser um pouquinho duro, assim, depois ele fica muito prático, mas eu gosto de apoiar essa base, encaixar o copo aqui na lateral, a lâmina é super afiada, tem que tomar cuidado, encaixar a lâmina dentro do copo, às vezes tem que fazer um joguinho assim até ela descer até o final, e aí girar a base do copo. Quando desceu, girou. Outra coisa, esses pinos sempre têm que estar muito secos, não podem entrar no motor da Thermomix molhados. Vai lá, acho que já deu o tempo da PV. Bom, estamos aqui 20 segundos. Uma coisa legal também de saber é o seguinte, se você está aqui fazendo o negócio e você quer parar de alguma forma durante o processo, eu vou mostrar aqui quando estiver terminando, aqui em 10 segundos. Você aperta aqui e você para automaticamente o motor, tá? Então ela tá aqui, ó, sai uma grande fumaça. Ela refogou a nossa cebola, tá? E a gente vai aqui para o próximo passo. Você coloca 500 gramas de ervilha congelada. Por exemplo, essa receita eu sempre faço com 2 pacotinhos, que dá 300 gramas. E nunca tive problemas, né? A gente tem que prestar atenção ao volume máximo, né? Não exagerar no volume máximo, mas essas adaptações assim são permitidas. Agora eu estou usando 1,5 saco, porque eu já tinha um saco aberto, então deu 463 gramas, então estou super bem no padrão da pesagem. Vamos colocar 500 gramas de água. O aplicativo puxa. Isso. Só um minutinho que eu vou botar mais uma aguinha aqui, que faltou. Ops. Próximo passo. Aí tem esse passo aqui, esse passo importante da Thermomix, que ela permite que a gente faça o nosso próprio caldo. Então, o nosso caldo de legumes, caldo de carnes, caldo de frango, eu sou muito fã disso. No início eu não fiz, nas primeiras receitas, e eu entendi depois que eu era obrigada a fazer, mas a gente faz um pote desse, ele dura muito tempo.
Eu faço o caldo, meu caldo da receita da Thermomix com sal. Então, muitas vezes, quando ela fala 1 cubo de caldo de legumes ou 1 colher de chá de caldo de legumes caseiro, é porque ela tá contando aqui também como o caldo, como o sal adicionado. Eu deixo esse pote no meu freezer, porque como ele tem sal, ele não congela. E eu tenho caldo de tudo hoje em dia, sou a rainha dos caldos, guardo caldos das receitas. A Luísa faz o caldo dela sem sal e a gente já mostrou lá no canal várias vezes, ela congela em cubinhos, porque o dela, como não tem sal, ele realmente se solidifica, tá? Meia colher de chá, como eu coloquei 1 colher de sopa desse caldo, porque eu acho que ele, enfim, é maravilhoso, eu não vou botar essa colher de chá, tá? 2 pitadas de pimenta e pimentas, né? Aí a gente coloca assim, nosso jeitinho. Coloque o cesto. Lembrando que eu usei a ervilha congelada, tá? E aí ela vai cozinhar agora por 10 minutos na velocidade 1 e ela vai chegar a 100 graus. Então, assim, agora a Lu vai partir para a receita dela. Só para falar aqui e não ficar confuso. A Lu vai partir para a receita dela, eu vou me mutar e depois eu volto só para mostrar o processo final da sopa. Bom, voltando aqui, na verdade, eu coloquei o meu copo para lavar e ainda faltam aqui 3 minutos para terminar o processo. Então, eu quero aproveitar para mostrar como que eu faço e o meu caldo. Peraí. O caldo de legumes feito na Thermomix, uma das grandes vantagens é porque não tem nenhum desperdício, você não despreza os vegetais. Antigamente eu fazia caldos, né? Assim, sempre tinha caldo no freezer para fazer um risoto, para fazer uma sopa. Mas eu começava a cozinhar os vegetais a partir de água fria para extrair todos os sabores e depois coava e desprezava os sólidos. A receita do caldo na Thermomix, que é assim, uma das receitas que a gente recomenda para comece por aqui. Faça o caldo de legumes, porque ele vai enriquecer várias outras receitas. A receita de risoto, a receita de caldo. Eu uso, inclusive, assim, se eu estou fazendo um arroz em casa, eu coloco 1 cubinho de caldo. Como o PV comentou, a receita da Thermomix tem uma versão que vai bastante sal. Eu acho o caldo sem sal mais versátil. Eu acho que, né, eu consigo usar ele em diversos preparos. Então, eu prefiro omitir o sal da receita e congelar em forminhas de gelo, assim, ó. Então, eu sempre tenho no Ziploc os cubinhos de caldo e aí eu utilizo na receita e ajusto o sal de acordo com a minha preferência. Porque, às vezes, as primeiras vezes que a pessoa chegou à Thermomix, ela falou assim, vou fazer um risoto no dia 1, aí ela não tem caldo. E aí ela, né, omite essa parte do caldo, ou coloca, não sei, né, um outro caldo que não tem uma concentração de sal, como o da Thermomix. Na hora que ela vai provar, ela acha que, nossa, o risoto não tem sal, porque a receita considerava que você estava usando o caldo do acervo do Cookidoo que leva sal. Então, com o tempo, você vai ajustando. Outra coisa que eu vi que tinha nas perguntas de quando eu estava falando da lavagem dos pinos, não é que não pode lavar. Todos os acessórios da Thermomix, exceto a base branca, podem, inclusive, ir na lavadora. Muito prático de limpar. Só que os pinos têm que estar bem secos antes de você voltar a encaixar o copo na base. Pode lavar tudo, pode molhar todas as partes, mas os pinos têm que estar bem secos na hora de encaixar. Uma outra coisa é que a estrutura da balança, ela tem 3 sensores. Os pezinhos, assim, são 3 sensores. Então, para não descalibrar a balança ou para não danificar a balança, a recomendação é que você nunca arraste a sua Thermomix na bancada. Se você precisar movimentar ela, vou mostrar. Você levanta pela alça aqui de trás, nunca pelos bracinhos, que são essas partes aqui que presas no copo, e não arraste ela para cima e para baixo, apenas não deslize assim. Então a minha está inclusive numa bandejinha. Ó, terminou o processo de lavagem, eu vou desprezar. Ficou assim, ó, uma super espuma. Eu vou desprezar aqui essa espuma só para mostrar para vocês que o copo
já sai praticamente limpo. Então, assim, geralmente ao longo do dia eu uso o sistema de pré-lavagem e já coloco o copo para jogo de novo. E aí no final do dia, quando eu não vou mais cozinhar, aí sim eu coloco todos os acessórios na lavadora de louça. A receita que eu vou demonstrar agora é uma das receitas mais replicadas aqui em casa. É um grande hit de sucesso. Então eu vou começar fazendo um risoto de tomate, que depois do advento da Thermomix eu também nunca mais fiz risoto na panela. Acho muito, muito prático e tem também adaptações para ficar assim do nosso jeitinho. Então eu gosto de fazer esse risoto de tomate e também é uma receita guiada. Vou descer aqui para vocês verem a tela. Então, começar a cozinhar. Eu escolhi parar a receita da pizza, que ainda estava ativa, e começa falando: coloque 100 gramas de parmesão. Vou colocar aqui um parmesão e ele vai triturar, vai fazer um barulhão. Próximo passo, encaixar a tampa. Próximo passo, por 10 segundos, triturar o parmesão. Próximo passo, transferir esse queijo parmesão ralado. Olha só, em 10 segundos, eu coloquei o queijo parmesão em pedaços e ele tá trituradíssimo, assim, realmente é muito eficiente essa parte de processador, assim. PV, a primeira vez que ela usou a dela e foi triturar a cebola, fez suco de cebola, tá? Suco de cebola. Eu, a primeira vez, quando a minha chegou, eu falei assim, nossa, vou aqui começar. Fui triturar nozes e fiz uma bela pasta de nozes em 10 segundos. É realmente muito potente. Alho, aí cebola, chalotas, a gente geralmente coloca corta em 4 partes, assim. Um bom padrão é que todos os legumes, todas as coisas que você for colocar, que o tamanho não seja maior do que esse espaço aqui da tampa, ó. Esse é um bom calibre, assim, esse é uma boa guia para você saber se você está colocando pedaços muito grandes ou não. Então, se passa nesse espaço, significa que está de um tamanho excelente. Então, vou colocar aqui a cebola, 40 gramas de azeite. Não são em todas as receitas que eu sigo essa recomendação da Nutri de reduzir o azeite, não. Eu gosto de caprichar no azeite. Algumas receitas a gente modifica muitas coisas, como a cebola caramelizada, por exemplo. Mas algumas a gente segue ao pé da letra. Agora, por 5 segundos, na velocidade 5, vai triturar a cebola. Outra coisa que a gente fala é que, assim, no começo, o ideal é fazer receitas guiadas, até você se familiarizar com a potência. Ó, em 5 segundos, ficou bem trituradinho, assim. Aqui em casa a galera gosta da cebola bem trituradinha. Então, às vezes, se ficaram alguns pedaços assim mais robustos, eu volto e coloco 2 segundos a mais, assim. Quando as pessoas ainda estão se familiarizando com a potência, a gente recomenda começa com uma velocidade mais, né, com menos tempo e vai aumentando, porque se você for começar logo com vários com muitos segundos, vai triturar tudo, assim. E outra coisa de segurança é que, assim, ela não vai deixar você, se você estiver fazendo alguma coisa no modo manual, ela não vai deixar você selecionar uma temperatura alta se você não colocar uma contagem regressiva de tempo. Quando a minha chegou, eu falei assim, eu sou cozinheira, né? Imagina, eu sou cozinheira. Eu falei, vou fazer uma polenta. E aí eu via que a temperatura não subia, e a temperatura não subia, a temperatura não subia. Assim, eu falei assim, gente, e eu comprei com uma consultora brasileira lá em Londres. Assim, eu lembro que eu mandei mensagem para ela e falei assim: olha, a minha veio com defeito. Aí ela falou assim: não, mas qual receita você está fazendo? Eu falei assim, não, estou fazendo a minha receita, filho. Eu sou cozinheira, entendeu? Eu quero fazer a minha receita. Ela falou assim: não,
ela não vai deixar você colocar uma temperatura se você não colocar uma contagem regressiva. Então, aí que eu entendi que, apesar de ser cozinheira, de ser muito apegada com as minhas receitas, até eu entender como funcionava direitinho, era melhor eu começar pelas receitas guiadas, porque rapidamente você se familiariza com a potência, com quantos segundos vai demorar para triturar uma cebola, porque isso, às vezes a gente está acostumada com um processador que não é tão potente, e a gente acha que 10 segundos é pouco, mas 10 segundos é muita coisa para Thermomix, assim. Então a gente até recomenda para o pessoal do nosso grupo, para os acostumados da TM6, que assim, para você ter um triturado assim mais robusto, 4 segundos, velocidade 5. Se você quer um triturado mais fino, 5 segundos, velocidade 5. E assim, na velocidade 10, você vai pulverizar coisas. Tem várias receitas, por exemplo, uma sopa que vai lentilha. Então, a gente coloca a lentilha seca e em 10 segundos a gente tem um pozinho, assim, a lentilha está triturada. Assim, outra coisa, açúcar. Quando eu faço os alfajores, eu finalizo os alfajores com açúcar impalpável, né? Mas às vezes eu não tenho açúcar impalpável, então eu coloco um pouquinho de açúcar normal na Thermomix, assim, 10 segundos, velocidade 10, e pulveriza esse açúcar, assim, fica um pozinho branco, fininho, assim, e aí eu finalizo os alfajores. Dá para ver que está saindo vapor, então esse acessório geralmente é acoplado aqui em cima da tampa para que o vapor seja contido, assim, né, não se espalhe, não respingue para fora da Thermomix. E aí aqui, ó, tem um sensor luminoso que quando aumenta a temperatura, essa luzinha aqui fica vermelha. Geralmente, quando não tem temperatura, ela é verde, para indicar que o copo está quente, assim, por uma questão de segurança. O modelo novo da 7 já tem uma proteção, já está mais evoluído nesse sentido. Pronto, Deixa eu já falar refogou minha uma cebola. coisinha. Enquanto você está aí esperando, rapidinho, duas coisinhas. A Lu falou de arrastar, então assim, existem acessórios que são vendidos. Eu comprei esse tapetinho, a dela é uma plaquinha, eu acho, de madeira, uma coisinha dessa. Então assim, isso facilita muito, mas é importante deixar ela no lugar que você vai usar. A gente não quer, assim, não dá para deixar dentro de um armário, que foi quando uma amiga nossa comprou e falou assim, vou deixar dentro de um armário. Não, você não vai usar, você não vai tirar. Toda vez que você tem uma, né, a Luísa fala que tem alguém que tem uma Thermomix e não usa, morre uma fadinha, sabe? Porque, assim, a gente vê o potencial dela e, assim, a gente tá aqui realmente pra, assim, ser utilizada. A outra coisa, ó, deixa eu terminar minha receita rapidinho, já aqui, tá? Você tá aí no risoto, ó, ela já apitou. E aqui, adicione a hortelã, que eu não vou adicionar. E aqui, olha, tá a ervilha cozida com a cebola, com tudo que a gente colocou aqui no copo, né? É muito legal isso, assim, de você poder deixar ela cozinhando e você poder fazer outra coisa. Você não precisa ficar pastorando ela, porque ela vai apitar, vai apitar. Eventualmente, se você não voltar, ela vai desligar. E receitas mais, assim, básicas, você pode ir lá fazer outra coisa, tomar um banho, né? Adiantar a sua vida enquanto a Thermomix está cozinhando. Coloque a tampa e o copo medida. A ervilha tá toda em bolinhas, ó, tá? Não tem nada triturado, tá um belo caldo aqui. E aí a gente vai, durante 2 minutos, rode o botão para iniciar. E aí ela vai começar a triturar. Eu parei aqui porque vocês não precisam, mas eu já vou mostrar aqui em 30 segundos. Já vai estar uma sopa pronta. Então, é um exagero da própria Thermomix esses 2 minutos. Deixa eu pegar aqui uma colher para mostrar. Ó. Tá vendo? Já tá totalmente triturada. Joinha, maravilhosa. Eu amo essa sopa. Tenho sempre... Antigamente eu tinha ela congelada, mas hoje em dia é tão prática de fazer a minha receita. Eu tinha 2 receitas muito... que fizeram muito sucesso no meu canal antes do Acostuma, que era sopa de tomate, sopa de ervilha. Hoje em dia eu só faço aqui na Thermomix as 2. E eu amo. E é tão rápido, assim, 20 minutos, então realmente não preciso, sabe, ter tanta antecedência a não ser ter os ingredientes.
Então é isso, Lu. Pode voltar aí pro seu risotinho. Vou voltar. Eu até tinha colocado um pouquinho mais de tempo para a cebola e agora eu vou pausar. Para você pausar qualquer preparo, como o PV falou, é só você apertar o botão. E quando é um preparo que tem muito aquecimento, ela esfria um pouquinho antes de liberar os bracinhos e abrir a tampa. Sobre triturar por bastante tempo, o caldo, se não me engano, tritura por 1 minuto. E isso faz com que todos os sólidos estejam realmente bem triturados. Então, não é que fica pedaço, sabe? Fica ótimo. Olha, eu quero mostrar para vocês a cebola e o alho triturados aqui para fazer o risoto. Então, agora o próximo passo é colocar o arroz e uma grande função da Thermomix quando ela está fazendo risoto é que a lâmina gira no sentido contrário do fio. Eu vou mostrar para vocês um indicador luminoso que fica selecionado quando acontece isso. Bom, essa receita pede tomates frescos. Uma vez eu não tinha tomates frescos e usei uma lata de tomate pelado, que é uma coisa que eu sempre tenho na despensa. E foi um êxito absoluto. Então, eu simplesmente omito os tomates frescos e substituo por uma lata de tomate pelado. Aí, agora, sem o copo medida, ela vai refogar o arroz. E aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, aqui embaixo da indicação de velocidade, tem um símbolozinho verde indicando que a lâmina vai girar no sentido contrário do fio, para não quebrar o grão de arroz. Então, ela gira numa velocidade 1, que é uma velocidade baixa, e fica ali girando. E existem algumas funções em que a lâmina não gira. Por exemplo, para o cozimento de ovos, você pode simplesmente encaixar os ovos sobre a lâmina, selecionar o ponto do ovo da sua preferência, se você quer com a gema mole, com a gema dura, e ela vai ligar, né, vai cozinhar pelo tempo para o ovo ficar no ponto que você quiser, sem girar a lâmina, então não tem perigo de danificar o ovo. Agora ela vai refogar o arroz por 3 minutos, vai pedir para colocar o vinho branco e depois o caldo e a água. E, se eu não me engano, essa receita em 12 minutos vai ficar pronta a cocção do arroz. E, bom, enquanto está cozinhando aqui, a gente podia abrir para perguntas. Assim, se vocês tiverem perguntas e quiserem escrever no chat, a gente acho que já está quase finalizando assim a parte de demonstração técnica, e aí a gente pode abrir para perguntas, responder qualquer eventual dúvida que vocês tiverem. Existem também outros acessórios que a gente não mostrou aqui, mas, por exemplo, existe um acessório que é o cutter, que é a mandolina, você pode fatiar legumes. Existe um protetor da lâmina, que também é ótimo para descascar a batata. Sabe aquela batata bolinha, que é assim, né, um pouco mais chata de descascar? Todas as vezes que eu vou fazer preparo com ela, eu uso esse protetor da lâmina. Aí, ó, a PV tá buscando os acessórios. De acessórios, a gente colecionava figurinhas quando era pequeno, hoje em dia a gente coleciona gadgets de cozinha, tá? Então, esse aqui é uma cestinha que encaixa dentro do copo. Você tem um eixozinho que você encaixa ali na lâmina principal e você vai encaixar essa cestinha, tá? E aí você tem um ralador e um fatiador que tem vários tipos de espessura. Então, de um lado ele vai fatiar fino, do outro lado ele vai fatiar grosso, de um lado vai ralar fino e do outro lado vai ralar grosso. Você faz essa seleção ali no painel e você coloca aqui, por exemplo, aquele pepininho de salada de pepino, de sunomono, cenourinha ralada, essas coisinhas assim. Gente, assim, em 2 segundos eu nunca mais tive esse problema. E aí tem esse aqui, que é o Spiralizer, que você faz aquele macarrão de vegetais, né? Esse eu ganhei, confesso que eu não uso tanto, porque assim, não é um grande hit de sucesso, macarrão de vegetais, aqui eles gostam de macarrão de verdade, e eu também, mas enfim, temos aqui, já usei para fazer uma graça. E esse aqui é o protetor da lâmina e descascador. Então, peraí que a minha assessora... Fernanda, pega ali, por favor, o meu copo. Eu vi alguém perguntando sobre copo extra.
Eu e a Lu, a gente tem copo extra. Eu comecei sem ter copo extra, mas eu vi como facilita você ter um copo a mais, tá? Então, a Luísa também comprou e, enfim, hoje em dia a gente tem, mas não é necessário, né? E aqui você põe esse protetor de lâmina em cima da lâmina para cozinhar coisas lentamente, assim, que você não quer que a lâmina faça nenhum tipo de corte. Então eu já fiz um porco aqui que demorou 5 horas sendo feito. E você também põe isso aqui para descascar a batata. A Lu tem um vídeo maravilhoso descascando várias batatinhas ou descascar qualquer vegetal. E foi um sucesso. Ótimo. Mas olha só, vou continuar, porque o arroz já foi refogado aqui com o tomate. E aí eu vou seguir o próximo passo, que é colocar o vinho. E aí a balança sempre zera, então é sempre muito prático, né? Você não precisa organizar muitas coisas assim de mise en place, porque a própria... Eita, passou um pouquinho. Tudo bem, receitas assim que não são de alta temperatura permitem você fazer modificações. Então, mais uma vez agora, 1 minuto. E eu vou aproveitar para mostrar um dos acessórios que eu tenho e que eu acho que são assim, que é muito bom, que é o sensor, que é o termômetro da Thermomix. Então, por exemplo, todas as vezes que eu for fazer pão, eu coloco esse termômetro na massa e aí ele tem um aplicativo próprio, o Cooking Center. E aí você seleciona que tipo de massa que é, se é uma massa mais densa, se é uma massa mais leve, qual é o ponto que você quer, e ele vai indicar e vai apitar na sua tela do seu celular para dizer quando o preparo está pronto. Funciona muito bem para carne também, para fazer, por exemplo, um rosbife com o meio bem rosadinho, assim, você seleciona o ponto que você quer. Se você quer mal passado, bem passado, e aí o termômetro é super preciso e indica quando o preparo está pronto. Assim, eu achei que foi uma boa adição. Mas, assim, se fosse escolher um item extra, eu tenho que concordar com o PV. O copo extra é muito versátil. Assim, eu tive por muito tempo, mais de 1 ano, só um copo. E depois, quando o copo extra chegou, eu realmente achei que foi interessante, assim, facilitou. Porque às vezes você está fazendo, assim, vários preparos e fica realmente muito dinâmico você simplesmente só encaixar o outro copo na Thermomix, não ter que fazer o processo de limpeza e tal, e às vezes é uma coisa mais difícil de limpar, você molha o pino, aí você tem que esperar um pouquinho para secar, enfim, né? O copo extra realmente é muito prático. O próximo passo, está falando para colocar água quente, então minha água está aquecendo, enquanto isso eu vou colocando os outros ingredientes. Está falando para colocar um cubinho de caldo de legumes. Eu vou colocar 2 cubinhos do caldo de legumes que eu tenho congelado e vou pular essa parte que fala para colocar purê de tomate, porque eu já coloquei o tomate pelado, e eu vou colocar sal na receita, porque o meu caldo não tem sal. Vou colocar um pouquinho a mais de sal do que pede ali. Pimenta, um pouquinho de pimenta aqui moída na hora. E agora eu vou voltar só para essa parte aqui da água, para pesar a quantidade de água que ela pede. Então, 500 gramas de água fervendo. E foi. Tá. E agora, botando o cesto de cobrimento aqui em cima, avançando, e em 12 minutos vai estar pronto o risoto. E aí é só finalizar com manteiga, ele pede para deixar descansando por 2 minutos e servir. Então, assim de prático. Geralmente as receitas dizem que servem 6 pessoas, as receitas de risoto. E aí tem um certo limite, assim, não dá realmente para dobrar todos os tipos de receita, porque você tem que obedecer o volume, a capacidade de volume do copo. PV. Então, gente, agora acho que a gente pode falar de preços, né, da TM7, de como é que tá essa história aqui no Brasil. Na Europa, eles já lançaram e já estão entregando a TM7 e pararam de vender a TM7. No Brasil, isso não vai ser, pararam de vender a TM7.
No Brasil não é essa a realidade no momento, eles vão vender e seguir vendendo a TM6, tá? Porque a gente sabe que é um equipamento caro, eu já mandei até o preço para a tabela para algumas pessoas por aí, tem condições de pagamento em até 24 vezes, porque realmente assim, eu tenho uma cliente que falou, gente, a minha funcionária, estou encarando como um pagamento da minha diarista, porque ela estava cansada das comidas que ela comia em casa, de comer congelado e de ter essa versatilidade. Então, assim, não vai ser parado de vender a TM6 e eles lançaram agora uma condição especial esse mês, que é você pode comprar a TM6 e depois você dá uma diferença, somente a diferença e troca pela TM7, tá? Eu vou mandar todas essas especificações para quem tiver esse interesse. À vista no Pix, R$ 9.999, mas tem em 1000 vezes o parcelamento. Eu vou pegar aqui no meu celular, vou ver se a Luísa, enfim, segurei um minuto que eu pego aqui no celular se alguém quiser saber todos esses preços. Os preços mudam, a gente recebe a tabela todo mês. Existem condições especiais, assim, Dia dos Pais, Dia das Mães, que você ganha acessórios com promoção. Então, quando eu comprei, o acessório que eu ganhei como promoção foi o copo extra. O copo extra estava com um desconto, tá? E aí a Luísa me pressionou e falou, é o copo extra, é o copo extra, é o copo extra. Quando a minha irmã comprou, o acessório era o sous vide, né? Kit sous vide. Ainda nunca usei. E ela nunca usou, é um kit de sous vide que realmente é uma receita mais avançada. Nessa temporada, o acessório de promoção é uma coisa que eu tô super querendo, que é a bolsinha de transporte. Eu sei que tem gente que não vai pretender transportar, mas eu queria poder levar ela para alguns lugares, às vezes, né? Vai cozinhar com as amigas, sei lá, vai para uma casa de praia, enfim, isso eu queria. E assim, a TM7, com relação a acessórios, eles não lançaram muitas coisas, muitos acessórios, eles ainda não têm esses acessórios. E no Brasil, a assistência técnica é para TM6, TM7, TM5 e até a TM31, que foi antes dessa. A empresa aqui, ela dá uma garantia, a Thermomix tem garantia de 2 anos, é claro que você tem que respeitar todas as condições de uso, e depois você pode até comprar a garantia estendida. Mas assim, nunca soube de ninguém com problemas, pessoas que têm a Thermomix há 10 anos, que tiveram problemas. A questão é, assim, quando você tem a Thermomix em ambientes comerciais, que é o que dá mais problema, que inclusive, muito Reforçado que que você deva adquirir a garantia extra, porque em estabelecimentos comerciais várias pessoas estão manuseando, né? Já vende Thermomix para quem tem pessoas ajudantes que são interessadas, que gostam de cozinhar e que aprenderam. A linguagem no Cookdo é inglês, português, alemão, você tem todos os tipos de linguagem. E é importante falar que quando tem uma coisa que é pesada em onças, né? Que a gente, né? Eu, por exemplo, fico completamente louca quando ela pesa automático, você não precisa fazer essa conversão, ela faz por você, né? Então você fica, cara, graças a Deus, aqui ela tá me dizendo quantas onças, óbvio, né? Antes você tem que conferir se você tem os ingredientes, mas essa pesagem automática de conversão de medidas é maravilhosa. Eu, inclusive, assim, faço francês, me arrisco em várias receitas em francês, fico mandando pra Luísa, ela fala, não, pra mim não, né? Eu uso a Thermomix completamente diferente dela, né? Assim, e os meus filhos já usam a Thermomix, fazem receitas, fazem panquecas, etc. Quando tem evento aqui em casa, já fiz drinks, né? Mojito, sangria, caipirinha. O nosso grupo de apoio é uma grande troca de receitas, de cardápio de final de semana, do que deu certo. Às vezes a pessoa tá ali no meio da receita e alguma coisa tá dando errado. E aí a gente tá ali meio que para dar uma ajudada, porque óbvio que no início a Luísa falou que eu transformei a cebola num purê, mas pior do que isso, eu transformei um frango inteiro em uma grande pasta, porque eu botei no 10 e foi assim, o frango virou depois eu usei ele como caldo de frango, porque não dava para comer, assim, tá? E assim, com relação a receitas criadas, que eu também vi essa pergunta. Você pode criar sua receita. A gente tem receitas, por exemplo, eu amo o picadinho do Gula Gula, que é aqui do Rio de Janeiro. Eu pego a receita, coloco no chat GPT, transforme para Thermomix. Às vezes você tem que dar uma corrigida, mas ele muitas vezes acerta 10 de 10. E a gente já tem essa receita completamente adaptada do picadinho, do Gula Gula, para a Thermomix. Eu fiz uma receita de estrogonofe de frango, que é um frango que a gente tem, que é um franguinho desfiado, que é super usado lá no grupo, um frango para arepas. Ninguém faz as arepas,
E eu peguei essa receita base e transformei no estrogonofe light, que ao invés de usar creme de leite, eu botei um creme de ricota, né? Mas é um franguinho desfiado com creminho de ricota. Depois posso até mandar aqui para vocês as fotos. Então, depois de um tempo, você vai tendo assim sabe, todo dia uma nova ideia. E cozinhar para mim, assim, na Thermomix, então, assim, vira um grande álbum de figurinhas. Meus filhos sugerindo receita, eu e a minha irmã, uma grande troca de receitas, o que você fez, o que você vai fazer, Luísa, e a gente usa para coisas completamente diferentes. A Lu, como confeiteira, ela não tem o hábito de fazer doces na Thermomix. Eu tive meses de fazer ovos moles na Thermomix, porque assim, gente, quem vai fazer ovos moles em casa? Só a Thermomix. Então eu fiz ovos moles, pavlova, torta de limão com 3 andares, e chantilly, merengue, porque essa precisão eu tenho que ficar olhando muito a receita quando eu tô fazendo numa batedeira, porque não é natural para mim. E com a Thermomix eu, tipo, gente, né, eu faço. Porque eu ganhei essa confiança. Mas nas receitas de confeitaria, aí sim é uma ciência exata. E você tem que seguir realmente o tempo, temperatura, né? Fazer a caldinha de caramelo lá, da água com açúcar. E, assim, para dar certo. A última coisa mais avançada que eu fiz foi no Dia das Mães. Eu tenho uma receita da minha avó, que é um pudim de claras, que é uma memória muito afetiva que a gente tinha, com creme inglês, aquele cremezinho inglês, assim, sabe? Uma coisinha. E eu adaptei a receita da minha avó para a Thermomix, fiz na Thermomix, fiz o creme inglês e servi e foi 10 de 10, não sobrou uma fatia. Então eu já tô aí nesse nível, tá? De conjecturas. A Thermomix no Brasil, então, vai chegar a partir de novembro, né? Em previsão de entrega da TM7 é a partir de novembro. E aí pode ter um atraso de 45 dias, porque estamos falando de Brasil, né? Perto do Natal, com portos e coisas de importação. Mas quem comprou antes, né? Assim, eu comprei uma lá atrás, então a minha eu sei que vem na primeira leva, até pra gente poder entender como é que ela é. Mas, assim, a TM6 tem meu coração, assim, eu já acho ela sensacional. Inclusive, eu achei que não precisava lançar nada, eu tô super feliz com ela. De repente, assim, é maior, né? Assim, a capacidade do Varoma é maior, então ela vai ter uma versatilidade maior. O Varoma, ele tem uma, né, que você pode fazer a cozinha em 3 estágios, que a gente fala. Então, você pode fazer um purê, uns vegetais e uma coisa em cima, um frango, uma proteína. Ele parece que o da TM7 é maior. Eu entendi aqui, na minha casa tem grandes receitas que são grandes hits de sucesso. A lasanha é um sucesso, então eu faço a carne moída, faço o bechamel. Não sou que nem a Luísa que fica fazendo massa fresca, não dá pra mim. Mas enfim, você pode fazer a massa fresca ou não, e aí você tem, assim, ela tem a dica no bechamel dela, como a massa é fresca, ela faz um pouco mais líquido. A gente está aqui para dar qualquer suporte, a gente sabe que, assim, é um grande investimento, mas a gente é muito entusiasta da Thermomix, porque você vê quanto ela facilita o seu trabalho, para quem gosta e sabe de cozinhar, e para quem sabe cozinhar, e para quem não sabe, porque para quem não sabe, ela realmente dá a mão para a pessoa, em um processo que às vezes é meio aflitivo, né, assim, da quantidade, da temperatura, do refogado, assim. Então é isso, não sei, Lu, você quer acrescentar mais alguma coisa? Qual é a diferença de preço entre as duas? A Lu vai falar aqui, aí eu vou pegar os preços certinhos para vocês, tá? Só uma dúvida antes. Fala. Alguém perguntou se a mistura de sal, doce, tempero não deixa cheiro nos acessórios. O copo é de inox, então assim, eu tive essa grande questão com a Luísa. Eu falei, vou fazer um copo de doce, um copo de salgado, vou separar esse. E ela falou, não pega cheiro, né? Se fosse plástico, pegaria. Então, assim, o máximo que vai fazer é você fazer uma lavagem mais profunda. Eu amo usar detergente de máquina de lavar louça na pré-lavagem dela, porque eu acho que fica com aquele cheiro de coisa nova, de máquina de lavar louça, com temperatura e tal. Então, tem gente que usa detergente, eu uso aquele pozinho da máquina de lavar louça. Não fica cheiro. Tem uma dica que me deram no nosso grupo, que é você pode cortar um limão, botar com um pouquinho de água também e fazer a pré-lavagem com o limão, se você achar que tem, né? Passar um limãozinho ali na tampa também, botar um pouco no sol, isso é uma recomendação dela. A gente tem uma carta, assim, tipo, tudo que você deve fazer e não deve fazer. A gente fez um documento oficial para quem compra a Thermomix com a gente, para não deixar vocês fazerem, né, passarem um cif cremoso, né, assim, uma coisa aleatória por causa de cheiro.
mas o cheiro não fica. Se você lavar e higienizar, ele não fica. E depois na máquina de lavar a louça, assim, se você quiser finalizar. Óbvio que se você faz uma coisa que a cebola caramelizada, que é um advento que a gente faz muito, só um minuto, às vezes gruda um pouco. Então eu desmonto e eu tenho uma escovinha que eu passo, mas depois da pré-lavagem isso sai rapidamente, assim. E ela queima a minha porque eu sempre faço o triplo da quantidade, porque eu tenho 3 ogrinhos aqui na minha casa e a cebola caramelizada passou a ser assim um item de necessidade básica toda semana. Então é 1,5 quilo de cebola caramelizada e às vezes eu sei que eu pesei a mão no excesso, né? Mas enfim. Fale. Você fazer um preparo tipo curry, que vai cozinhar por mais tempo, que tem uns temperos mais pigmentados, assim, tem bastante açafrão, tem páprica e tal, pode acontecer desse silicone ficar um pouco manchadinho, amarelado, e tem várias dicas para depois tirar e ficar limpo. Mas o que acontece? A parte do copo onde o alimento encosta é completamente de inox, não vai ter contato com, por exemplo, o alimento não vai encostar nesse silicone que ficou amarelado. Assim, eu nunca fiz nenhuma lavagem especial, assim, eu sempre faço a própria pré-lavagem da Thermomix e coloco na lavadora, ou então lavo na mão mesmo. E assim, a minha já tem quase 3 anos de uso e não tá encardido, sabe? Assim, a espátula também, ela pode ir na lavadora e não tem nem cheiro doce e nem cheiro salgado, assim, é muito, muito bem feito. Eu queria falar também que, por exemplo, a borboleta, que é esse acessório que você encaixa, especialmente para emulsões na lâmina, não deve ser usado numa velocidade maior que 4. Então, quando a gente estava falando de garantia e etc., eu até queria mencionar que, por exemplo, em Londres, eu era consultora da Thermomix quando eu morava em Londres, no Reino Unido. Os restaurantes nem poderiam comprar com garantia estendida justamente porque eles usam assim, de uma forma enlouquecedora, assim, a máquina fica o tempo inteiro trabalhando de forma muito constante, que é um pouco diferente do que acontece na nossa casa. Então, os restaurantes não podiam comprar garantia estendida no Reino Unido. Mas aconteceu com mais de uma cliente minha que, na hora de usar, a borboleta encaixou na lâmina e esqueceu que a velocidade máxima era 4 e triturou a borboleta no meio da comida. Então, existe como comprar essas peças de reposição. Então, o próprio site vende tanto a borboleta, que é um grande best-seller de reposição, como aquele eixo que a PV mostrou, que é o que vai girar a mandolina. Então, aquele eixo também a galera costuma ou jogar fora na caixa quando compra, porque ele vem dentro de uma parte escondidinha na caixa, acontece muito, ou esquecer dentro do copo, tirar só o cestinho onde fatiou os ingredientes e no próximo preparo colocar alguma coisa, ligar e simplesmente triturar. Também tem como comprar essas partes de substituição. Primeiro, eu acho que assim, é importante, sabe, você ir lá, conhecer, ter tudo, aí você vai vendo com o seu uso o que seria interessante para você. Lu, você quer falar Tem ainda? Duas perguntas aqui importantes. Uma pessoa falou que se preocupa mesmo com o cheiro nos acessórios, não no copo. E a outra falou que teve dificuldade, que a colher tá ficando toda picotada, a espátula, né? A sua espátula, você está usando a espátula oficial da Thermomix e ela está ficando picotada porque ela tem essa barra justamente para ela não alcançar a lâmina. Então, claro que se você usar uma espátula que não... Ela tem a barra para alcançar a lâmina em movimento, mas quando a gente está raspando na lateral, a minha de 3 anos também está picotada aqui no meio. Aqui tem um picotezinho. Gente, a coisa é de silicone, né? A coisa não é de inox. Se você usa todos os dias, eventualmente vai acontecer isso. A lâmina é muito afiada. A lâmina é muito afiada. Então, se você segurar de um jeito, raspar de um jeito que ela vai encostar na lâmina, vai acabar cortando, né? Não é uma coisa indestrutível. Mexo na velocidade, na direção contrária à lâmina. Essa é uma boa dica, mas às vezes até raspando, quando a pessoa vai raspar para tirar tudo que tá lá, enfim, pode acontecer. Então, assim, só servir o risoto para vocês verem a finalização do risoto. Gente, esse risoto. Enquanto a gente conversava, a gente nem percebeu e a Thermomix entregou um risoto. Vai ser um dos pratos
mais simples, vai se transformar, depois do advento da Thermomix, simplesmente ficou assim, um risoto, é aquele preparo coringa, que você fala assim, se é para ser uma coisa fácil, vamos fazer um risoto. Desenvolver uma técnica para esse risoto que é melhor do que o próprio risoto. Aqui em casa eles consideram que é quando sobra o risoto, a gente armazena ele num formato de cilindro, que é o que eu tenho aqui, e eu congelei, e aí você faz fatias e grelha ele na frigideira, fica como se fosse hamburguinhos de risoto. Gente, é assim, é uma delícia, caramelizado, com tomate caramelizado. Eu amo, mas minha irmã que fala, meu Deus, nunca consegui fazer risoto para sobrar. Então, assim, realmente tem que ver se tá todo mundo com pouca fome. A gente já fez esse risoto também no vídeo que a gente pode mandar para vocês, que é com uma costela desfiada. Sua massa crescendo. Isso, olha só a massa da pizza. Daqui a pouco eu vou abrir e vai estar pronto o jantar. É importante falar assim, gente, que tem receitas super leves, né? Uma salada de brócolis em 5 minutos, a salada. Tem uma receita de couve de bruxelas, uma saladinha de couve de bruxelas, uma coleslaw, né? Aquela saladinha de repolho, que são muito rápidas. Então, eu faço, assim, às vezes uma saladinha que rende ali 5 dias na semana, tá tudo misturadinho, ela faz um molho e tal. Molho de salada é uma coisa que eu faço, já deixo na geladeira. Molho de poke, porque meus filhos amam poke, então eu faço aquele arrozinho japonês ali, jasmine rice, na verdade, o molho de poke, tudo meio que já deixo ali organizado e tá tudo preparado. Não, eu ia falar só para finalizar. Eu acho que a gente já pode até finalizar essa primeira, né? No futuro a gente faz outra, porque senão vai acabar ficando muito extensa também. Mas eu queria falar sobre molhos. Por exemplo, existem, né, no Cookidoo várias receitas básicas que são incríveis, assim, que você não precisa, você pode deixar de comprar algumas coisas e fazer na sua Thermomix. O caldo é um exemplo, mas, por exemplo, molho teriyaki. Aqui em casa a galera adora yakisoba, e eu sempre fazia com esse molho teriyaki. Tem uma versão que a Thermomix fica ali mexendo, faz o molho teriyaki, você tem certeza dos ingredientes que você está usando, assim. É um eletrodoméstico que não é só para o leigo, assim, ele ajuda quem já cozinha. Às vezes muitas pessoas falam assim, não, eu já cozinho, vai tirar esse meu momento, meu prazer de cozinhar. E não, assim, ele vai, inclusive, simplificar vários preparos. Assim, eu gosto de cozinhar, adoro cozinhar, mas eu adoro que a Thermomix simplifique vários preparos para mim. E como o PV estava falando, que ela usa bastante as receitas guiadas, receitas mais seguindo passo a passo. Eu uso muito mais no modo manual. Assim, quando a gente vai fazer o balanço de comparação do final do ano, parece que ela cozinhou muito mais do que eu, porque eu vou colocando assim vozes da minha cabeça, já seleciono o tempo, a temperatura e ali acontece assim. Então eu não faço necessariamente receitas guiadas, porque agora eu já estou familiarizada com tempos e como uso. Então você pode ajustar a Thermomix para trabalhar da maneira que você preferir. Assim, se você não tem nenhuma proximidade com a cozinha, não sabe fazer, você pode ter certeza que os seus preparos vão ser sempre consistentes, que você vai começar do zero e vai terminar com uma receita completa. Aqui na demonstração, por ser uma coisa assim, com, né, um certo tempo limitado e por ser a primeira, a gente escolheu fazer preparos bem básicos, mas a gente pode fazer coisas mais evoluídas, assim, a gente pode fazer sorvetes. Nossa, aqui em casa eu sempre tenho banana congelada. Para você triturar banana congelada com cacau, é um grande êxito, fica com uma textura incrível. Vou gravar essa semana quando eu fizer. Só para falar assim, né? A gente vai mandar a tabela de preços da TM6, da TM7, tem uma tabelinha deles de comparação. A gente agradece que a todo mundo se comprar com a gente, fazer parte do nosso grupinho. Isso valoriza a nossa produção, a nossa grande produção de conteúdo. A gente está há 3 anos, né, Lu? Assim, tipo, nessa, assim, que a gente acredita que as pessoas podem cozinhar em casa, podem comer melhor. E assim, a Thermomix é uma grande, assim, um grande advento da tecnologia com a cozinha. A gente sabe que é um investimento, né? Que não é uma coisa barata. Mas quem quiser comprar, é só mandar uma mensagem privada para mim ou para a Luísa. Então, a gente vai precisar de vários dados e tem várias condições de pagamento. 24 vezes, 12 vezes, claro que com juros
definidos por eles. E acho que é isso, assim, acho que a gente, né, tem outras receitas. Quem quiser também baixar o Cookidoo e dar uma olhada, você pode criar uma conta gratuita. Eu acho que você tem 30 dias dessa conta gratuita. O Cookidoo, ele tem um custo anual, então quando você assina, né, ele tem um custo de $60, eu acho, por ano. Mas é realmente um guia para você. E ele tem a lista de compras, a gente mandou esse videozinho. E aí você ganha 3 meses, tá? Quando você compra a Thermomix. Esse aqui é o Cookidoo, é o aplicativo que integra com a Thermomix. Aqui você encontra mais de 90 mil receitas de todos os tipos para serem feitas. Você pode encontrar receitas de diversas línguas através dos filtros. Aqui, por exemplo, eu tenho a minha coleção de receitas, né? Receitas coreanas que os meninos adoram, sorvetes, receitas proteicas. Isso aqui eu fui adicionando as receitas que a gente gosta. Aqui tem o meu planejamento, as receitas que eu fiz durante a semana. E o legal aqui dessa parte é o seguinte, quando você vai fazer uma receita, por exemplo, essa salada de quinoa, você pode, né, entrar na receita, colocar para você cozinhar ela hoje, e você vem aqui nesses 3 pontinhos e você adiciona a sua lista de compras. Então, quando você chega no mercado, aqui eu tenho algumas receitas que eu estava, né, na minha lista de compras. Você pode editar aqui, isso aqui tudo eu já fiz, né? E aqui está a receita da salada de quinoa com a lista de compras. E você vai lá e clica nos ingredientes que você já tem, tá? Aqui embaixo eles ficam, ó, ticados, todos os ingredientes que você já tem. Você pode selecionar no mercado por categoria de produtos ou por receita. Eu sempre prefiro por receita. Aqui nessa For You page, você tem receitas sugeridas para você, mas você tem um grande universo de receitas aqui na página de explorar, tá? Tem jantares em 30 minutos, sushi, receitas para sushi, e aí o arroz, né, o temaki, etc. Existem também coleções da Thermomix, tá? E aqui também, olha, tem um tutorial, normalmente eles mostram, né, como criar receita, como editar, como compartilhar. A gente no Acostuma tem algumas receitas que a gente compartilha com o grupo. E você pode também mudar o filtro, né, da sua receita nas suas preferências. Então, você pode adicionar o tipo de cozinha que você quer, você pode incluir os acessórios que você tem, você pode selecionar as línguas que você quer, os países que você quer das receitas. Então, assim, é um aplicativo totalmente personalizável. Você pode fazer receitas leves, receitas complexas, jantares completos, ou você pode fazer só um ingrediente de uma receita, tipo o molho bechamel, né, que você pode usar em vários tipos de preparo. Ela tem vários tipos de molho bechamel, versão rápida, e em 10 minutos, enquanto você de repente está fazendo outro preparo, ela está ali fazendo o molho bechamel.